Mesmo antes do início de seu novo mandato, Donald Trump já tem afirmado que, sob sua liderança, o governo americano se esforçaria cada vez mais para focar na China e tentar conter os avanços e ameaças do Partido Comunista Chinês, que é considerado hoje o principal adversário do governo americano. Agora, embora nós temos visto já algumas posturas realmente mais firmes do governo americano, como por exemplo a imposição de tarifas sobre a importação de bens chineses, e até mesmo a escolha de gabinete de Donald Trump, já que ele escolheu para compor o seu gabinete várias pessoas com um histórico de serem bem linha duras com o Partido Comunista Chinês, ainda existem dúvidas de qual será a postura do governo americano com relação a alguns tópicos delicados, como por exemplo é o caso de Taiwan. O Partido Comunista Chinês afirma que Taiwan, que na verdade é uma ilha independente que tem seu governo democraticamente eleito, seria parte da China, e tem jurado que inclusive anexaria à força a ilha se assim fosse necessário. Se por um lado a gente tem essas declarações firmes de Donald Trump dizendo que eles vão conter as ameaças do regime chinês e que eles vão promover uma maior tranquilidade e estabilidade ali no Mar do Sul da China, por outro lado, a gente tem um avanço cada vez maior das ameaças militares do Partido Comunista Chinês ao redor da ilha, coisa que se intensificou bastante no ano passado. Nós tivemos também alguns relatórios da Marinha dos Estados Unidos dizendo que eles não tinham certeza se eles estariam prontos para conter os avanços do Partido Comunista Chinês, principalmente se eles tivessem que conter um avanço do regime chinês sobre a ilha de Taiwan. Além disso, nós tivemos várias declarações de Donald Trump antes mesmo dele virar presidente que foram consideradas bem polêmicas e geraram dúvidas. Como, por exemplo, ele dizer que Taiwan teria que pagar muito mais para o governo americano defender a ilha. Por essas e outras questões, fica o questionamento. O governo americano vai defender Taiwan no caso de um ataque do regime chinês? Agora, nessa última semana, duas ações do governo americano podem demonstrar uma maior predisposição dos Estados Unidos em defender Taiwan no caso de um ataque. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, esse é o China em Foco, e fique comigo, porque hoje eu vou trazer para vocês mais detalhes dessas novas ações do governo americano, que podem ser decisivas para o governo de Taiwan. Eu vou trazer agora aqui para vocês essas novas ações do governo americano que podem mostrar essa predisposição maior em apoiar Taiwan. No entanto, antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e lembre-se também de deixar a sua curtida. Isso é muito importante, porque assim o YouTube entende que este é um vídeo relevante e vai distribuir este vídeo para ainda mais pessoas no YouTube que vão ter acesso a essas informações. Agora, quanto às ações do governo americano, a primeira que eu vou trazer aqui para vocês foi que eles fizeram uma atualização no site oficial do governo, na página onde eles tinham uma descrição da relação entre o governo americano e Taiwan. Entre outras coisas que eu já vou trazer aqui para vocês em mais detalhes, a mais significativa delas foi que eles tiraram uma frase onde eles diziam que o governo americano não apoiaria a independência de Taiwan. Algo muito significativo, porque mostra uma mudança na postura do governo americano. Claro, isso gerou bastante repercussão. Além disso, nesta nova atualização, o governo americano disse o seguinte, abro aspas para vocês: "Nós nos opomos a qualquer mudança unilateral no status quo de qualquer um dos lados. Esperamos que as diferenças entre os dois lados no estreito sejam resolvidas por meios pacíficos, sem coerção, de uma maneira aceitável para as pessoas de ambos os lados do estreito." Eles disseram também: "Continuamos a ter um interesse permanente na paz e na estabilidade em todo o estreito de Taiwan." O estreito de Taiwan, só explicando brevemente para vocês, é aquele corpo d'água que separa a China da ilha de Taiwan. Além disso, o governo americano reafirmou seu compromisso de enviar para a ilha artigos e também serviços para que eles possam se defender, principalmente no que se refere a uma agressão do Partido Comunista Chinês. E esse é um detalhe bem importante, porque embora os dois países não possuam relações diplomáticas oficiais, o governo americano, por lei, é obrigado a enviar para Taiwan os meios necessários para que eles possam se defender. Trazendo agora aqui para vocês outro detalhe que foi atualizado no site oficial do governo americano, será que o governo americano irá apoiar a entrada de Taiwan em organizações internacionais quando isso for aplicável. Isso é muito significativo. Isso porque nos últimos anos a gente tem algo conhecido como o princípio de uma só China. O princípio de uma só China é um reconhecimento da comunidade internacional de que só pode existir um país no mundo com o nome China.
Por isso, vários países nos últimos anos também têm trocado seu reconhecimento diplomático oficial de Taiwan para a China. Isso foi muito significativo quando aconteceu com os Estados Unidos ali nos anos 70. Quando eles trocaram o reconhecimento que eles tinham de Taiwan para o Partido Comunista Chinês, porque eles queriam aumentar o comércio com a China, isso acabou resultando na saída de Taiwan de várias organizações internacionais que também não permitiam que tivessem dois países com o nome China dentro dessas organizações. E assim, Taiwan acabou excluída de vários discursos internacionais importantes. Só uma breve adendo aqui para vocês, para quem não conhece muito a história da formação de Taiwan, para conseguir realmente entender melhor tudo isso que eu estou trazendo para vocês do princípio de uma só China. A questão é que a formação de Taiwan aconteceu ali em 1949. Taiwan foi formada pelo Partido Nacionalista, foi criada pelo Partido Nacionalista. O Partido Nacionalista perdeu uma guerra civil, para o Partido Comunista Chinês, e por isso eles se exilaram na ilha de Taiwan e fundaram a ilha que é conhecida hoje como Taiwan. No entanto, o nome oficial de Taiwan é República da China, enquanto a gente tem a República Popular da China, que é a China, que é liderada pelo Partido Comunista Chinês. Por isso, toda essa questão é tão delicada. E por isso, esse apoio do governo americano de que Taiwan possa voltar a essas organizações internacionais é algo tão significativo, porque isso significa que o país não estaria mais isolado diplomaticamente e poderia participar de discursos mundiais muito importantes. Seguindo aqui com vocês, outro detalhe bem interessante foi que no domingo, o Departamento de Estado do governo americano chegou a comentar sobre essa atualização no site deles. Porque, claro, como eu comentei com vocês, isso gerou bastante polêmica. Eles disseram o seguinte, que essa mudança foi parte de um esforço de rotina para informar o público em geral sobre o nosso relacionamento do governo americano não oficial com Taiwan. Eles disseram também que os Estados Unidos estão comprometidos com a preservação da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan. E bom, como era de se esperar, o Partido Comunista Chinês publicou várias notas dizendo que ele não apoia essa atualização e essa retirada da frase de que o governo americano não apoiaria a independência de Taiwan. Eles chegaram a dizer o seguinte, que a mudança envia sinais seriamente errados para as forças separatistas da independência de Taiwan e só prejudicaria a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Detalhe interessante é que, de acordo com o regime chinês, esses separatistas seriam todas as pessoas que não apoiam essa unificação de Taiwan com a China, incluindo o atual governo de Taiwan. Agora, nessa declaração, o regime chinês, então, pediu que o governo americano voltasse atrás e colocasse novamente aquela frase onde eles dizem que o governo americano não apoiaria a independência de Taiwan. Um detalhe bem interessante é que isso realmente aconteceu em 2022. O governo americano, sob Joe Biden na época, já tinha retirado essa frase onde o governo americano diz que não apoiaria a independência de Taiwan. Na época, o regime chinês também fez várias ameaças e chegou a dizer que essa retirada da frase seria uma manipulação política. Por isso, o antigo governo americano colocou de volta essa frase ali na descrição do site do governo americano. Por isso, agora, essa retirada tem causado várias polêmicas. Agora, trazendo para vocês o que eu comentei sobre a segunda ação do governo americano, que mostraria uma maior disposição em apoiar Taiwan, foi o envio de 2 navios da Marinha Americana para o Estreito de Taiwan. Como eu comentei com vocês, o Estreito de Taiwan é aquele corpo d'água que separa a China de Taiwan. O detalhe interessante é que, embora seja comum sim o governo americano enviar navios para passarem ali pelo Estreito de Taiwan, porque até um detalhe interessante é que elas são águas internacionais, o Partido Comunista Chinês alega que, na verdade, seriam águas pertencentes ao seu regime. No entanto, a comunidade internacional não reconhece esse corpo d'água como sendo da China, mas sim como sendo de uso internacional. No entanto, essa é a primeira vez, desde que Donald Trump assumiu o poder, que a gente tem um envio desses navios da Marinha Americana para lá, e geralmente o governo americano só envia um navio. Agora eles enviaram 2 navios. Parece algo pequeno, mas na verdade é algo bem significativo, porque mostra uma disposição do governo americano em tentar equilibrar as forças ali no Estreito de Taiwan e no disputado Mar do Sul da China. Entre esses navios que foram enviados, nós temos um destroyer de mísseis guiados e também um navio de pesquisa oceanográfica. Quem comentou sobre este envio desses navios da Marinha Americana com o Epoch Times
foi o Ou Shifu. Ele é um pesquisador e diretor da Divisão de Política Chinesa Militar do Instituto de Defesa Nacional e Pesquisa de Segurança de Taiwan. Ele disse o seguinte, abro aspas, que embora os navios dos Estados Unidos passem pelo Estreito de Taiwan várias vezes por ano, a passagem de 2 navios de guerra mostra que Trump queria concentrar as forças dos Estados Unidos para lidar com a China, e os Estados Unidos atribuem grande importância à segurança do Estreito de Taiwan. Agora, até um detalhe interessante é porque o envio desses navios realmente, que aconteceu ali na semana passada, ele acontece em um momento onde a gente tem visto uma agressão cada vez maior do Partido Comunista Chinês, principalmente ali em volta da ilha de Taiwan, mas não somente ao redor da ilha de Taiwan, já que o regime chinês realmente tem, digamos assim, adotado práticas bem agressivas contra vários vizinhos ali, como, por exemplo, as Filipinas e até mesmo o Japão, que é um grande aliado do governo americano. Agora, hoje, o governo de Taiwan chegou a declarar, inclusive, que o regime chinês teria intensificado seus exercícios militares em volta da ilha. De acordo com o Ministério de Defesa do país, eles disseram que o regime chinês teria enviado ao redor da ilha 41 aviões de guerra chineses, sendo que 28 desses aviões teriam passado a zona de identificação de defesa aérea. Essa zona de identificação aérea, ela é uma zona principalmente onde a gente tem um alerta do país quando aviões de outros países começam a entrar ali. Por isso, o governo de Taiwan enviou algumas aeronaves para a região para monitorar a movimentação dessas aeronaves chinesas. Além dessas aeronaves, nós também tivemos o envio de 9 embarcações, sendo que um deles era um navio oficial. Agora, quanto à resposta do regime chinês, quando os Estados Unidos enviaram esses navios para o Estreito de Taiwan, eles disseram que eles então iriam enviar forças navais e aéreas para monitorar todas as passagens dos navios dos Estados Unidos e que a ação dos Estados Unidos teria enviado sinais errados e aumentado os riscos à segurança, e que o regime chinês se oporia firmemente a essa decisão do governo americano. Para concluir, eu quero trazer algo para vocês que é interessante da gente analisar, já que essa decisão do governo americano de intensificar o envio de navios para o Estreito de Taiwan, ele coincide muito, principalmente com a proposta de 24 parlamentares que foi apresentada há pouco tempo atrás, de que eles não deveriam mais reconhecer apenas uma China, de que eles deveriam voltar a reconhecer Taiwan diplomaticamente, deveriam fortalecer seus laços com a ilha, inclusive deveriam fortalecer a sua presença ali no Mar do Sul da China e principalmente no Estreito de Taiwan. Bom, agora, para concluir e para a gente entender melhor realmente se o governo americano estaria disposto ou não a apoiar Taiwan em uma possível agressão do Partido Comunista Chinês, eu quero trazer para vocês aqui uma entrevista com Grant Newsham. Grant Newsham, ele é um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos e ele é também, hoje em dia, um membro sênior de um importante think tank americano chamado Center for Security Policy. Além disso, ele é autor de vários livros sobre a ameaça do Partido Comunista Chinês ao redor do mundo. Ele comentou com a NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times ali nos Estados Unidos, principalmente se o governo americano estaria disposto a defender Taiwan, mas ele também comentou sobre a atuação do governo japonês com relação a todas essas agressões do regime. Vou trazer para vocês agora, confiram. Grant Newsham, muito obrigado por estar conosco. É ótimo tê-lo de volta ao programa. É um prazer estar aqui. Do ponto de vista militar, Taiwan faz parte do que é conhecido como a primeira cadeia de ilhas que impede que os submarinos de alto mar da China entrem no Oceano Pacífico e possam atingir o território dos Estados Unidos. Considerando que alguns estão ponderando que se o Partido Comunista Chinês fosse realizar um bloqueio ou lentamente realizar uma quarentena da ilha, os Estados Unidos ou as nações aliadas poderiam não ser tão rápidos em responder, com alguns apontando até mesmo para como foi a resposta à Ucrânia, que é uma nação soberana, enquanto Taiwan tem apenas cerca de uma dúzia de países que as reconhecem diplomaticamente. Como você vê que se houvesse um bloqueio lento ou uma quarentena em torno de Taiwan, como seria esse tipo de resposta? Ninguém sabe ao certo. Acho que as pessoas sabem quais são as possibilidades. Poderíamos ter uma coalizão liderada pelos Estados Unidos que se empenhasse ao máximo para defender Taiwan e fornecer suprimentos e os meios para a ilha sobreviver e até desafiar os chineses a atacá-los.
Ou poderíamos ter um governo que simplesmente dissesse: bem, isso não é pior do que o risco de uma guerra nesse caso. E meio que recua e permite que os chineses estrangulem Taiwan. Ninguém sabe ao certo. E não acho que a República Popular da China saiba exatamente qual seria a resposta dos Estados Unidos. Acho que o governo Trump provavelmente se esforçaria para defender Taiwan caso os chineses a pressionassem da maneira que você descreveu. Embora eu note que algumas pessoas estão sendo contratadas para cargos no governo, especialmente no Departamento de Defesa, que não parecem pensar que Taiwan seja tão valioso assim e que devemos fazer qualquer coisa para evitar uma guerra com a China. Ouvi até mesmo uma pessoa que, segundo os rumores, estava sendo cotada para uma vaga, dizer que não valia a pena defender Taiwan porque poderíamos perder e isso seria catastrófico, portanto, deixem para lá. É surpreendente algumas das pessoas que parecem estar sendo contratadas para esses cargos. Mas se você olhar para Marco Rubio, o secretário de Estado, Mike Watts, o conselheiro de Segurança Nacional e Pete Hegseth, do Departamento de Defesa, essas pessoas são muito claras sobre a ameaça da China e a importância de Taiwan. Mas é preciso olhar para as outras pessoas em uma administração. Portanto, a resposta que eu daria é que simplesmente não sabemos. Mas acho que Xi Jinping estaria fazendo uma aposta se tentasse ir atrás de Taiwan. E uma vez que uma guerra começa, ela nunca termina da maneira que se pensa. Agora, falando sobre esse ser um conflito global, talvez também tenha havido um foco nessa região, onde você vê o Japão aumentando seus gastos com defesa diferente da fase mais pacifista que ele teve após a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, há um capítulo no livro de Matt Pottinger, The Ebola Emote, que você fala sobre o Japão e sobre algumas autoridades dentro do Japão, dizendo que a questão de Taiwan é, na verdade, uma questão japonesa e que o Japão não pode simplesmente esperar pelos Estados Unidos. Nos fale sobre isso e o que a relação entre Japão e Estados Unidos significa para aquela região. Bem, no Japão há uma frase que você ouvirá muito. A defesa de Taiwan é a defesa do Japão. Você ouvirá isso o tempo todo. E há muitos japoneses nas Forças Armadas e na classe política que acreditam nisso. No entanto, há outros, assim como nos Estados Unidos, que consideram o risco de guerra excessivo e a ideia de que temos que manter os laços econômicos intactos e, portanto, não vale a pena defender Taiwan. Portanto, o exército japonês está fazendo o melhor que pode. Não estão fazendo tudo o que podem fazer, mas estão fazendo o melhor que podem, por enquanto, para tentar se preparar para uma luta. No entanto, não acredito que estejam prontos. Por exemplo, não têm estoques de guerra adequados, munição necessária, hardware, instalações para tratamento de vítimas, não têm um bom sistema de reserva e talvez nem tenha planos para responder a um combate em Taiwan. Além disso, a capacidade das Forças Armadas japonesas de operar com as forças dos Estados Unidos é muito limitada. E considerando as décadas em que a Aliança de Defesa está em vigor, isso é escandaloso. Bem, Grant Newsham, muito obrigado por seu tempo. Bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de irem, eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que o governo americano iria defender Taiwan no caso de uma agressão do Partido Comunista Chinês? Deixem aqui nos comentários, porque eu gosto muito de ler o que vocês têm a dizer sobre os assuntos que eu trago aqui no China em Foco. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.